Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27. Na verdade, Paulo está escrevendo um capítulo para o casal, para marido e mulher, mas eu não quero falar sobre casamento. Eu quero falar sobre o símbolo que ele usa, que é Cristo e a igreja. Então eu vou começar na segunda frase. Minha Bíblia é a NVI, e ela diz assim: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Até aí. Esse texto, ele é muito interessante. Apesar de Paulo estar falando sobre casamento, ele está usando como modelo para o casamento Cristo e a igreja, o relacionamento de Jesus e a igreja. Então, ao mesmo tempo em que ele fala de marido e mulher, ele fala da igreja, ele fala de Cristo e daqueles que pertencem a ele. E é sobre isso que eu quero falar. Essa frase que para mim ela é impactante. Cristo nos amou e se entregou por nós. É interessante que nós temos aí até um pouco da inversão de valor daquilo que nós normalmente expressamos como amor. Ou melhor, aquilo que normalmente nós compreendemos como amor. Porque no fundo a gente expressa de forma diferente, mas na hora de falar a gente tem expectativas contrárias. Desejamos ser amados e enfatizamos isso. Nós queremos ser amados, nós queremos que alguém nos ame e essa é a nossa ênfase. Então, quando nós buscamos amor, nós falamos assim, que alguém nos ame. O que você está procurando? Eu estou procurando um grande amor, estou procurando alguém que me ame. E na verdade o amor no Evangelho se eu estou procurando um grande amor, eu estou procurando alguém para amar. Estou procurando alguém a quem eu possa despejar o meu amor, a quem eu possa me entregar totalmente por amor. Isso é uma inversão radical na nossa experiência de amor. Porque aquele que quer experimentar o amor não pode ficar esperando ser amado. Aquele que quer experimentar o amor precisa amar. Porque ser amado ainda não te dá a experiência do amor. A experiência do amor te dá quando você está amando e você diz assim, eu sei o que é o amor. Eu experimento o amor. Pois bem, ele amou e se entregou propondo algumas coisas, conforme o texto que nós lemos. E a primeira coisa é santificarmos, ou a primeira coisa não, o tema maior, ele se entregou para nos santificar. Como? Como ele quer nos santificar? Mediante a palavra trabalhando na nossa vida, a palavra limpando nossa consciência, daquilo que nos impede de ter uma vida bonita e uma vida leve. Conhecereis a verdade, e a verdade... Então, se você se sente aprisionado, obrigado, acorrentado, você não conheceu a verdade. Porque a verdade é libertadora. E essa linguagem que nós temos aqui, de sermos limpos mediante a palavra, de ser retirada a mácula, a linguagem usada é a linguagem do banho. Tomar banho. Como se tomássemos banho, ficássemos limpinhos, perfumados, cheirosos, e aí
Cristo se entregou pela igreja para a santificar, tirando, então, dando um banho nela, para que ela ficasse bela, belíssima, para apresentar a si mesmo. É o ritual da noiva para o casamento. Não tem o dia da noiva? Então, é como se Jesus tivesse dito assim: olha, eu preparei para vocês o dia da noiva. E aí agora vai ter todo esse preparo para esse momento especial das núpcias. A noiva, ela se preparava com sais, banhos aromáticos, óleos aromáticos para o casamento. Então, ser santo não é obedecer a uma lei. Isso é ser legalista. Ser santo não é obedecer uma lei. Ser santo é apresentar uma vida bonita a Cristo. E o que é uma vida bonita? O modelo é Cristo. Cristo é belo. Cristo tem uma vida bonita. Cristo tem uma vida de exemplo. Cristo tem uma vida que nos desafia a conhecer o que é viver uma vida bela. A noiva era apresentada para o noivo no dia do casamento. Por isso que a expressão que nós temos aí em Efésios é para apresentar a si mesmo, e como? Gloriosa, santa, sem mácula. Então, porque a noiva era apresentada no dia do casamento, e casamento não era só a festa do casamento, o casamento era a noite de núpcias, porque ela era apresentada nesse momento, é que Jacó foi enganado por Labão, que achou que estava casando com uma e acabou casando com outra. Conhece a história lá na Bíblia, né? Jacó trabalhou 7 anos para poder casar com Lia, amava Raquel, queria casar com Raquel, acabou casando com Lia. Então veja, é por causa disso, mas Cristo não, Ele quer preparar, e nesse preparo, na hora de ser apresentada, dizer assim, é exatamente isso. É ela, não fui enganado, não há outra pessoa, é por ela que eu dei a minha vida. A noiva ficava sob o véu, e ao remover o véu, é que se dava a surpresa. Quando Jesus remover o véu, que é o véu desse tempo e espaço que nós temos, Ele remove o véu, e nós nos daremos face a face com Ele, e Ele face a face conosco, e estaremos olhando como que num espelho, porque João diz isso, nós seremos como Ele é. Tal qual quando Eva foi apresentada a Adão, e ele olhou para ela como num espelho e disse, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É essa apresentação que Jesus espera. E aqui, Paulo diz que Jesus vai apresentar a si mesmo essa noiva. Aquilo que a gente tem como expectativa, é também uma expectativa de Jesus. E o que é maravilhoso é o seguinte, nós quando queremos nos entregar alguma coisa, nós fazemos muito cálculo. É mais ou menos assim, será que no casamento, né? Será que se eu casar com essa pessoa vai ser bom? A gente faz conta. Será que se eu for amigo, eu não sei, às vezes a gente não faz conta racional. Ela é só emocional. A gente vai devagarinho, desconfiado, como quem está pisando em ovos, né? Quem é essa pessoa? Como é que ela é? Para daí a gente se entregar. Quando a gente se dá, quando a gente se entrega, é porque a gente julga que foi bem escolhido. Que coisa interessante Jesus ter se entregue antes, né? Ele se entregou para. Paulo diz assim, quando ainda éramos inimigos, Ele nos amou. Que grande amor é esse? E que grande risco é esse, que Ele se entrega por nós, dizendo assim, essa pessoa, lá no final da história,
vai se tornar bonita, bela, perfumada, cheirosa e possa apresentar a mim mesmo. Você já deve ter tido a alegria de receber presentes. E você já deve ter tido aquele desejo de ter determinado presente e que ninguém te deu, você foi lá e comprou. E aí você olha para aquele presente e diz assim: eu mesmo me dei. Eu mesmo me dei. Aí você tem, alguns têm aquela ideia assim de que transgrediram. Fiz uma loucura, transgredi, me dei um presente. Quer dizer, a gente nem se pode se amar um pouco, né? Tem que ser uma transgressão isso. E então, é essa expectativa, aquilo que enche os olhos, aquilo que alegra o coração. Então, imagine Cristo apresentando você a Ele mesmo. Imagine isso. Será uma honra, uma satisfação, uma alegria. Ele quer uma igreja gloriosa. Palavra que significa luz, cheia de brilho, radiante, bonita, cheia de graça, formosa. Se entregou para uma igreja assim. Gerar até um orgulho, está aqui, essa é a minha noiva, essa é a igreja, é ela. Olha que beleza, olha que maravilha, como valeu a pena. Mas aqui nós temos que ele se entregou porque ele quer uma igreja gloriosa. E aí tem uma expressão aí na minha Bíblia assim, sem mácula, sem mancha. Sem mancha. Tem gente aí fazendo peeling para poder tirar a mancha da pele, né? Mas sem mancha, vamos pegar no exemplo da roupa, porque quando se fala de noiva, normalmente está muito ligado ao ornamento, à vestimenta. Roupa manchada. Ninguém gosta de uma roupa manchada. Ninguém gosta. Eu lembro da minha infância, eu nasci no interior do Paraná, e da minha infância, a minha mãe fazendo um esforço enorme para arear as panelas. Essa palavra arear as panelas vem da areia, porque você ia na beira do rio e usava areia para deixar a panela bem brilhando. Por isso que vem arear as panelas. Ela jogava água quente depois de lavar, para não deixar com manchas de sabão, porque ela queria tudo bonitinho lá no paneleiro. Lindo. Eu aprendi a arear panelas com ela. A minha mulher fica doida da vida. Mas por que você tanto esfrega essa panela? Eu falei, mas eu estou vendo uma manchinha aqui. Eu fico imaginando, se de repente uma noiva com todo aquele vestido branco e uma mancha. Vestido branquinho e uma mancha. Eu tenho a impressão que todo mundo fica fixo naquela mancha, olhando, não presta atenção em mais nada, porque chama tanta atenção. Aí fica assim, coitado, o vestido está manchado, coitado, o vestido está manchado. Vi um casamento uma vez que foi num sítio, e aí é uma capelinha assim no meio de um gramado, e choveu, e tinha chovido, e aí cheio de lama ali fora, e o flautista ia fazer um solo da entrada das alianças, e ele chegou atrasado. E ele entrou correndo, e entrou pelo lado errado, onde não estava o pessoal. Ele chegou lá na frente, o pessoal é do outro lado, a partitura está do outro lado, está tudo do outro lado. Aí ele, e agora? Não dá tempo de eu fazer a volta, resolveu passar pelo meio. Deixou uma marca assim no véu da noiva. Pense que tristeza. Pense. Quase que ele sai com a flauta enrolada no pescoço, né? Aquele casamento. Jesus quer roupas limpas. Há um texto que diz assim: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. Veja, uma apresentação bonita, sem manchas, sem máculas. O que é que macula as nossas vestes? Existem muitas marcas do nosso passado. Existem pessoas não perdoadas que causaram mágoas. E essa mágoa faz uma mácula no nosso coração. E a gente guarda aquilo. E o pior, sabe o que é? Quando a gente guarda uma mágoa, a pessoa não desgruda da gente. A gente vai dormir, ela está com a gente. A gente acorda, ela está com a gente. A gente vai trabalhar, ela está com a gente. Passa um ano, ela está com a gente.
Essa mácula fica lá. Coisas que aconteceram na sua história. Mas olha que maravilhoso. Nós podemos ser limpos pela palavra. Você precisa deixar-se banhar pela palavra. Tudo aquilo que fizemos pode ter a experiência de ser lavado nessa palavra. Se alguma coisa na nossa história poderia se tornar motivo de fofoca algum dia, quando nós somos limpos pela palavra, não há mais razão. E quem é Ele? Ele é esse que tira nossa mácula. Há alguma coisa na sua vida que você pesa, de repente você cometeu alguma coisa lá na sua história, só você sabe, escondido isso, você carrega com você e tem medo de contar. Pois então, há um texto que eu acho maravilhoso do salmista, a razão por que Deus é temido. Não é porque Ele é poderoso e Ele acaba com tudo. O salmista diz assim: contigo está o perdão, para serdes temido. Por quê? Porque eu posso ir em direção a Ele, e em vez de me destruir, Ele me perdoa. Todos os seus pecados foram perdoados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas aí nós temos uma terceira coisa. Então, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula. E aí tem uma coisa que me chamou a atenção, porque é uma igreja sem rugas. Uma igreja sem rugas. Quer dizer, parece que ele está criando uma igreja jovem, né? Uma igreja sem rugas. Então eu quero falar um pouco sobre o terror das mulheres e de alguns homens vaidosos às rugas. Na guerra contra as rugas vale tudo. Creme anti-idade, lama, botox, plástica, vale qualquer coisa na guerra. Pois é. Parece que Jesus também não gosta muito de rugas. E nós guerreamos contra as rugas da nossa pele. E na verdade nós deveríamos abrir uma guerra declarada contra as rugas do nosso corpo espiritual. Não no nosso físico. Como que cuidamos da nossa face? Essa face que vai olhar para Jesus. Com que cara nós vamos ver Jesus? Tem uma expressão assim? Eu não tinha nem... Com que cara que você vai encarar agora o seu pai? Pois então, com que cara nós vamos olhar para Jesus? E eu quero passar, eu sou contra a receita, mas eu fiz algumas receitas para a ruga espiritual. Não é uma cirurgia plástica espiritual, mas eu acho que dá uma boa prevenção contra rugas. Porque se nós soubermos o que é que causa a ruga, quem sabe a gente consegue prevenir as nossas rugas nesse sentido que eu quero dar para vocês, nessa metáfora que Paulo apresenta. Por que um corpo sem rugas? Uma das coisas que causa rugas, e nós sabemos muito bem, é o tempo. Conforme o tempo vai passando, a gente não tem mais a pele de 15 anos, e a gente vai tendo que admitir que chegou a ruga. Não tem jeito. Marcas que vão ficando. Que seria as rugas da idade. Essas rugas que nos tornam velhos, ou envelhecidos, melhor dizendo, é as rugas que na nossa alma a gente diz assim: ah, no meu tempo, quanta saudade. Eu acho muito engraçado quando diz assim, a gente usa essa expressão, no meu tempo, porque o seu tempo já passou. Esse não é mais o seu tempo se foi. E agora? Agora você não age mais, não faz mais nada, você não vale mais nada e você nem existe. Seu tempo é hoje. E se hoje ouvir a sua voz, abra o seu coração, porque o seu tempo é hoje. Você pode não conseguir fazer as mesmas coisas que você fazia no seu tempo, mas você pode fazer outras coisas. Você pode fazer novas coisas. Então é o seguinte, como é que a gente adquire uma ruga espiritual? É que em nome de ficar velho, a gente vai ficando paralisado. Em nome de ficar velho, não, agora é o tempo dos jovens fazerem. Em nome de ficar velho, a gente larga a mão. Evidentemente, a gente tem que, envelhecendo, saber o tempo de abraçar e deixar de abraçar. A gente tem que ter essa experiência. Mas não precisamos desistir.
Não precisa jogar na conta dos outros. Não precisa você dizer, não é mais comigo, não é mais para mim. Não, se reinvente. Faça diferente. As mulheres aqui vão saber, talvez melhor, né? Mas quando a gente guarda um lençol muito tempo no armário, você deixa uma roupa, vai aquele negócio, é o inverno, é o verão, você deixa uma roupa muito tempo guardada lá, uma camiseta. Quando você vai pegar, o que acontece? Onde ela está dobrada, fica uma marca. E se ficar muito tempo, fica uma marca amarelada. Vai ter que lavar de novo. E além de lavar, vai ter que passar para poder tirar essa ruga. Por que essa dobra? Por que essa ruga? Ficou parado. Inerte. A igreja de Cristo é uma igreja ativa. Não é uma igreja parada, paralisada. É uma igreja atuante. É uma igreja marcante. É uma igreja expressiva. É uma noiva que se expressa. Então, acomodar-se produz rugas que Cristo não quer ver na sua igreja. Relaxado, então, produz rugas. Se você se paralisar, se você deixar de agir, vai produzir rugas. Não se entregue ao tempo. Você pode não conseguir fazer as mesmas coisas, mas há coisas que você pode fazer. Então não fique preso no passado. E você fica preso naquele passado, e remoendo aquele passado. E em nome de um passado que ele não existe mais, ele só está na sua memória, você perde o presente. Quem vive preso no passado é paralisado no presente e está prejudicando o seu futuro. Você precisa lidar com o seu presente. E uma segunda coisa que faz com que tenha rugas é o sol. Muito sol faz com que a gente se enrugue. A gente vai ficando com marcas, né? Eu tenho um aqui que quem me vê de longe pensa, quem me vê a primeira vez pensa que eu sou muito bravo. Vai ver que eu sou, né? Mas estou sempre assim. Meus filhos, quando eram pequenos, vinham perguntando para minha mulher assim: mãe, o pai está bravo? Né? Porque a cara sempre fechada, né? É o sol. Sol no deserto vai desgastando muito a pele. Deixa eu dizer uma coisa, você precisa encontrar sombra. Sabe o que significa isso? Descanso. Aqui nós temos um símbolo. O esforço, trabalho. Agora é o contrário. Muito ativismo. Paralisado gera ruga. Trabalhar demais de sol a sol. Quer dizer, não é nem uma coisa e nem outra. Então estou falando daqueles que não param nunca. E tem gente que se sente até culpado de estar descansando. Eu conheço gente que estava lá, eu vou dar um cochilinho aqui, toca a campainha, pula e já finge que estava fazendo alguma coisa. Vai atender o telefone, eu vou descansar um pouquinho, vai atender o telefone. Alô? Mudar a voz para não saber que estava dormindo, porque se sente culpado se estiver descansando. Preciso estar sempre ativo, preciso sempre estar fazendo. A beleza está no equilíbrio. Por isso que o dia da noiva é um dia de relaxamento, é um dia de descanso. Moderação. Eu sei a hora de agir, mas eu sei a hora de parar. Então, ativismo também está errado. A Bíblia recomenda o sábado, o descanso. O tempo em que você vai refletir, o tempo que você vai parar, o tempo que você vai colocar um espelho na sua alma, o espelho de Deus, pensar em sua vida. Quem só faz e não reflete sobre o que faz, não olha no espelho. E você precisa constantemente olhar no espelho, porque é o espelho que é o lugar da gente cuidar da beleza. Então você precisa parar para se ver. Então descanso é esse tempo de conferir onde estão surgindo as rugas. Meu Deus, onde tem alguma mácula. Meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. Você precisa disso. Você precisa desse secreto. Você precisa desse retiro. Você precisa desse canto, desse acolhimento em Deus. Para ser corrigido pelo Senhor. Para ver quais coisas precisam ser diferentes, mudar na sua vida. Assumir novos compromissos com a sua família, no seu casamento, com seus filhos.
Até hoje eu trouxe dessa maneira, mas eu vou fazer diferente. Eu fiz dessa maneira porque meus pais fizeram assim e deu certo. Mas você pode olhar e dizer assim, meus pais fizeram assim, olha como eu sou. Agora eu vou ter que mudar para vocês não serem essa porcaria aqui. Vocês vão ser diferentes, vão ser melhores. Então eu mudo para que vocês sejam melhores. É tempo de se reinventar, de se rever. Então descanso não é dormir. Porque a gente confunde isso. Vou descansar, daí dorme o dia inteiro. Isso não é descanso. O descanso não é apagar, o descanso bíblico é desfrutar da presença de Deus. O escravo, nos textos bíblicos, só trabalha. Quando ele não trabalha, ele dorme. Ele não tem tempo para descanso, ele só tem tempo para dormir e trabalhar. Não, é para descansar, o sábado é isso. É a gente reinventar o nosso ser, nós não somos escravos, nós somos amigos de Deus. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Nós trabalhamos, mas nós paramos, porque nós somos libertos de toda a escravidão. Sua vida é uma correria sem fim. Você não tem tempo para refletir. Não tem tempo para o café com oração, ou oração com café. Você não tem tempo para parar. Pois então, você precisa desse tempo de oração. Oração é quando a gente abre as janelas da alma, para que o Espírito sopre um novo vento. Sabe quando você está num lugar abafado, aquele ar viciado, está ficando sufocante, alguém abre a janela, por favor. É nessa hora que o vento sopra, e todo o ambiente fica cheio da novidade. O vento corre, e a nossa alma precisa disso, nós precisamos desse tempo. O Espírito Santo precisa nos ajudar na instrução, porque Ele nos instrui, nos guia, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, o que precisa ser melhorado. E a oração é o meio pelo qual nós conseguimos isso. Nós precisamos nos tornar maduros, não só na idade, mas nós precisamos nos tornarmos maduros na alma, nosso espírito amadurecer. E isso vai acontecer quando nós desfrutarmos da presença de Deus. Mas não são só os velhos que têm rugas, né? Bebês também têm rugas. Já viram? Bebê tem ruga, cheio de ruguinha. Aí as mães ficam, ai que bonitinha a ruguinha. Quando a ruguinha é na idade já, fala, essa ruga perturbadora. No bebê é bonitinho, né? E o que é que faz com que o bebê tenha rugas? Gordura. Essa é a última coisa que eu quero dizer. Gordura. Gordura produz a ruga, porque a ruga é uma dobra da pele. E quando a gente tem gordura acumulada, a gente automaticamente gera na pele uma ruga. Gordura é quando o corpo guarda caloria para se manter. Então, reter é juntar gordura. O que seria num sentido espiritual? Em outras palavras, seria o seguinte: aquilo que você deveria ter dado e guardou para mais tarde. Então, no relacionamento com Deus não existe isso. É aquele símbolo do maná. Não guarde para amanhã que apodrece. Não guarde aquilo que você deveria ter dado e guardou. Não, vai que eu preciso. E assim são os nossos armários de roupa também, né? E essa aqui, faz quanto tempo que você não usa? 1 ano mais ou menos. E por que ela está aí? Vai que um dia eu queira usar. Guarda para mais tarde. Então, isso é uma ruga. Por quê? Porque tem alguém que não tem tantas. E se você faz 1 ano que não usa, dê. Dê. É engraçado, a gente às vezes tem lá umas 50 roupas, e a gente usa 4 ou 5. Para que as outras 45? Vai que. Não é assim? Vai que. E aí quando chega esse vai que? Porque a gente só vai comprando. E eu acho que a gente deveria adotar o seguinte: cada uma que eu comprar, eu dou uma. Ou cada uma que eu ganhar, eu dou uma. Aí eu mantenho a mesma quantidade sempre, não vai ficando aquele monte, né, que a gente às vezes nem usa. Você guardar aquilo que não é seu. E tem uma palavra em Levíticos, no capítulo 3, versículo 16 e 17, que é muito interessante. Eu vou ler para vocês, diz assim: o sacerdote os queimará, o sacrifício, toda a parte do sacrifício, no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer
que vivam. Toda gordura é do Senhor. A falta de generosidade, porque você reter é ficar para si, cria rugas. A boa dádiva é uma excelente plástica para a sua alma. A generosidade é melhor do que botox. Generosidade é fruto do amor. Ser cristão é uma vida de doação. Egoísmo, egocentrismo não tem nada a ver com Jesus. Ser como Ele é, ver face a face, é aprender com Ele, é ter a imagem dEle refletida em nós. Então amar é dar-se inteiramente. Às vezes nós retemos carinho, deveríamos ter dado. Poderíamos ter sido mais carinhosos com o nosso cônjuge, com os filhos, mas estávamos trabalhando tanto, estávamos tanto no sol. Nós temos tantas rugas e estamos guardando tanta gordura que a gente não tem tempo para dar e a gente não é generoso. Perdão que deveríamos ter dado e retemos, não perdoamos, criamos rugas na alma, marcas profundas, amarguras, um peso enorme. Não avançamos na vida, porque ficamos carregando como escravos aquelas bolas no pé acorrentado. Amar é doação. Eu fico com o que é do Senhor, toda a gordura do Senhor. O que é do Senhor? A minha vida é do Senhor. A sua vida, se você um dia entregou a sua vida ao Senhor, ela é do Senhor. E aquele que quiser ganhar a sua vida, perde. E isso, para mim, é um dos problemas que nós temos enfrentado na igreja, dos mais graves. Por quê? Porque a nossa relação com a igreja, nós deixamos de ser igreja. Nós estamos deixando de ser igreja. E estamos usando a igreja. Estou com um problema, vou para a igreja. Minha vida está legal, vou assistir jogo do Corinthians. Eu nem citei o Palmeiras, né? Veja, a vida está equilibrada. E aí? Não tem mais nada a ver com a igreja. Deixamos de ser igreja. Deixamos de assumir a responsabilidade que somos membros do corpo de Cristo. E aí aquilo que é uma preocupação da igreja não tem sido mais a preocupação dos seus membros. Preocupação da igreja nós temos aqui algumas pessoas carentes e precisamos atendê-las. E aí fica um sufoco para conseguir fazer o mínimo. Por quê? Porque eu estou tocando a minha vida lá e nem me lembro que existe alguém que precisa. Mas a hora que eu preciso, aí eu bato na porta da igreja. A igreja passou a ser alguma coisa da qual eu uso. Uma instituição que quando eu preciso, ela está lá. Não me preocupa. Não é interessante isso? Nós temos querido muito o poder de Deus, mas não estamos muito identificados com o ser de Deus. Pertencer a Deus. Estamos atrás do Deus, tem até uma canção que é isso. Estamos atrás do Deus de Elias, mas não estamos querendo ser o Elias de Deus. E aqui é importantíssimo nós entendermos. Derramarei do meu espírito e vocês serão minhas testemunhas. Ao receber esse poder, um poder para ser testemunha, a palavra testemunha é Marte, um poder para oferecer a minha vida como dádiva, como sacrifício. Porque o mundo precisa conhecer o que é o amor, e o amor é conhecido na dádiva. Se alguém estiver em profunda carência e necessidade, ela lembra da igreja? Se alguém quiser aprender o que é ser filho de Deus,
ela lembra da igreja. Se alguém precisar saber o que é referência de amor, de ética, de paz, de harmonia, de bondade, de benignidade, ela diz assim: eu lembro da igreja, porque é esta a igreja que Jesus deu a sua vida, dizendo assim: eu acredito que estes que foram chamados pelo meu nome podem ser esse referencial que o mundo precisa. Que Jesus diz: sal da terra e luz do mundo. Se o sal não salgar, para mais nada presta, a não ser pisado pelos homens. Será que somos comprometidos o suficiente com Deus e com a sua igreja, para que o mundo conheça o Deus verdadeiro e não um Deus prestador de serviços? Se alguém quiser saber sobre o amor de Deus, em que porta ele bate? Porque vamos fazer o seguinte exercício: se eu precisar de arroz, eu vou no supermercado. Se eu estiver doente e precisar de um médico, eu vou ao hospital. E se eu precisar conhecer Deus? Às vezes eu fico me perguntando se as pessoas não fazem a seguinte conta: não, eu estou precisando com um apartamento novo, eu vou na igreja. Às vezes eu tenho essa sensação. Eu estou precisando tanto saber como é Jesus. Eu vou aqui nesse meu vizinho porque eu tenho visto uma vida comprometida com a causa e com o reino. Tenho visto nos olhos dele e no face dele o brilho do olhar de Jesus. São esses que o Senhor está sim procurando. Porque os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando esses. São pessoas que adoram em espírito e em verdade. Porque precisa se levantar um povo em que diga assim: chega de maracutaia em nome do Evangelho. O Evangelho é a boa nova de Deus para o mundo. E eu estou comprometido com essa causa, comprometido com tudo. Comprometido. Igrejas sérias, igrejas que vivem a verdade do Evangelho, devem ser defendidas, amadas e estarem sempre cheias. Venha, corre, é o que Jesus diz: sai pelos valados, sai por todos os cantos e convide para vir. Sabe por quê? Para que ouçam a verdade do Evangelho. E se você veio para cá, essa é a sua igreja, e você diz assim: olha aqui, encontrei uma igreja séria que me curou, a minha vida era completamente diferente e hoje eu tenho me encontrado com Cristo. Pois então pesa sobre você o seguinte fator: o mundo precisa saber que tem um lugar em que os feridos de alma são curados. Se você não está empolgado com o Evangelho, é porque você provavelmente pode estar dizendo assim: ah, no meu tempo. Você está paralisado. De repente você está tão acomodado. Está gerando rugas. Se você tem rugas, saia desse comodismo. Saia desse comodismo. Às vezes tem 4, 5 que na igreja fazem de tudo, se matando, para que as pessoas possam saber que tem uma voz na Avenida dos Remédios, 675, que está gritando para toda essa região, toda essa cidade. 4 ou 5 que estão entregando a sua vida. E os outros? E você? Um dia que você disse assim: Senhor, eis aqui, eis a minha vida. Nós precisamos de lugares de refúgio, e esses lugares de refúgio precisam ser contados para todas as pessoas. E você é responsável. Você é responsável. Sabe quem é responsável de ser luz? É você. Jamais faça
pelo amor de Deus, jamais faça dessa igreja um lugar que você vem saquear. Faça dessa igreja um lugar em que você vem expressar o que Deus tem feito na sua vida. Faça desse lugar, lugar de bênção, de vida. Faça desse lugar um lugar de um banho de beleza de Cristo na vida das pessoas. Se você não sabe o que dizer para o seu vizinho, você diga pelo menos para ele, vem comigo, domingo 6h tem um lugar que alguém vai dizer alguma coisa para você, que eu não sei nem falar o que é. Mas eu sei que eu fui lá, e a minha vida, ela é outra vida, porque eu conheci o Senhor da igreja. Não retenha aquilo que não é teu, é do Senhor. Toda gordura pertence ao Senhor. Toda gordura pertence ao Senhor. Então tudo aquilo que você está querendo reter, então pertence ao Senhor. Palavra do Evangelho é do Senhor e não é tua, então não pode ficar calada com você. A luz de Cristo não é tua, é de Cristo, não pode ser retida para você. Não se esconde a luz debaixo da cama. É preciso colocar no lugar bem alto. Como é que pode o pó da terra conseguir reter a glória do Senhor do universo? Isso é muita soberba. Precisamos de humildade para que essa glória se rompa e tudo aquilo que há em nós revele a Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador. Talvez você esteja devendo mais carinho para alguém. Talvez alguém esteja pedindo mais atenção. Quem sabe seus próprios filhos. Talvez o seu coração esteja tão marcado, cheio de máculas. Fizeram dores tão profundas na sua alma. Talvez a sua boca tenha sido tão calada. E existem pessoas que se você dissesse uma palavra, elas seriam salvas. Um telefonema. Um convite. Uma coisa tão simples. Uma coisa tão básica. Mas como a igreja não ocupa a nossa vida, porque não estamos tão comprometidos assim, nós vamos tocando a nossa própria vida. De graça recebeste, de graça dai. Essa é a ordem de Jesus. Não retenha, não retenha. Queira. Igrejas que precisam revelar o Evangelho, precisam daquilo que o Evangelho fez por você. É aquilo que eu conheço de vocês desse local. É isso que precisa acontecer a partir de cada um. Quando você diz assim, eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha vida. E para ser expressão através dessa igreja. Para que todos saibam que Jesus é o Senhor. Queria convidar você a ficar em pé nesse instante. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos um instante. Eu fico imaginando a alegria de Deus, a alegria de Cristo, em saber que Ele vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa é aquela que expressa a face de Cristo. É aquela que é no mundo as mãos de Cristo, os pés de Cristo, a voz de Cristo. Um dia você entregou a sua vida a Jesus. Eu acho que você pode dar um outro passo. Entregar a sua vida também à causa de Jesus. Porque Jesus morreu por uma causa. E essa causa não é só você. É a partir de você. Porque Ele deu a sua vida pela humanidade inteira. Ele deu a sua vida para algo que é chamado reino de Deus. E esse reino é poderoso. Ele é invisível, mas ele é eficaz. Talvez você tenha que dar mais um passo. Talvez a sua alma esteja cheia de rugas. E há tanta gente que se tivesse esses minutos que nós tivemos aqui, poderiam ter uma guinada na sua vida por completo. Tanta gente que se tivesse a oportunidade de ter uma horinha no domingo para ouvir o que vocês ouvem aqui, para poder saber o que está acontecendo aqui,
teriam as suas vidas completamente mudadas. Talvez nós estejamos precisando vestir a camisa de Cristo, né? Assim como quem veste a camisa de um time, torcedor, vestir a camisa de Cristo. Diz assim: essa é a minha bandeira. Eu creio nesse evangelho. Mas você é crente? Eu creio no evangelho de Jesus Cristo, porque a minha vida foi transformada. E não é só para mim, é para você. Então talvez hoje você tenha que dizer: Senhor, eis-me aqui, eis a minha vida inteiramente nas tuas mãos. Não quero reter o que é teu, e eu sou teu, e eu não quero ser retido. Eu quero ser uma dádiva para o mundo. Eu quero a minha vida sendo ofertada ao mundo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Minha casa, meu tempo, minha mente, meu dinheiro, meu serviço, tudo é teu, Senhor. E que seja para a expressão da sua glória. E é através do Espírito Santo que faz isso, porque Jesus disse: vocês receberão poder para isso, quando enviar o Espírito Santo. E Ele nos enviou o Espírito Santo, a boa dádiva. Basta você dizer como profeta: vem Espírito, vem sobre a minha vida, toma minha vida, ela está no teu altar por completo. Pai bendito, nós estamos aqui reunidos por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a tua igreja, Senhor, precisa experimentar um avivamento, um despertamento, onde, Senhor, não seja o buscar para mim, mas seja um avivamento onde é a expressão de ser para Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Senhor, que sejamos batizados com este Espírito, cheios desse Espírito, para sermos essas testemunhas, para vivermos por esta causa, porque assim como Cristo entregou a sua vida por nós, sem nenhuma medida, agora é a nossa vez, Senhor, de entregarmos a nossa vida a Ti, sem nenhuma medida, sem nenhuma restrição, para que Cristo em nós, esperança da glória, seja, Senhor, reconhecido em toda a terra. Senhor, se há pessoas aqui cujo coração maculado, cujo coração, Senhor, endurecido, está, Senhor, sentindo pesado, sobrecarregado, seja limpo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se há pessoa, Senhor, que tem mágoas no seu coração, seja liberto, porque a verdade do teu evangelho é libertadora. Se há pessoas aqui, Senhor, que se sentem vazias, sejam cheias do teu Espírito, porque o teu Espírito nos enche de toda a plenitude. Concede-nos da tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que sejamos uma nova criação, uma nova humanidade para um novo céu e uma nova terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar essa canção?